coincidência, discursos bem parecidos, o do Casares e o do Duílio, falando que as contas são o mais importante, que não vão fazer loucuras. Mas já contrataram bastante. São Paulo, quantidade. E o Corinthians investiu muito dinheiro em jogadores no Yuri Alberto. Claro, é um ativo importante. Jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira. Tem grande potencial. Mas o São Paulo convive não apenas com o fato de ter contratado e, de repente, não funcionaram as contratações. Não é o caso. São as lesões. Muitos jogadores não estão disponíveis. E isso eu gosto. O presidente tem que dizer, queremos o Rogério, bancamos o Rogério, nunca pensamos na saída e as lesões atrapalham e é ele. Tem que ter essa convicção a longo prazo. A tal da convicção, a gente fala muito disso, né? O diretor tem que ter convicção no trabalho que vem sendo realizado. Esse problema que o Rogério teve dentro do vestiário, eu acho que deixa uma sequela a longo prazo, acho que deixa uma sequela. Eu falei aqui, acho que na semana passada, que o campo vai falar, né? Que quando eu falo o campo vai falar, são os resultados. Se o São Paulo não conseguir vencer os primeiros jogos, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, eu acho que essa pressão ela vai aumentar em cima do Rogério Ceni. Você foi muito claro em relação às lesões. Isso aí tem prejudicado demais o São Paulo. Eu nem acho que o São Paulo, se não tivesse tido as lesões, nem acho que o São Paulo falaria de contratação a essa altura do campeonato. Mas aí, devido às lesões, o São Paulo fica monitorando o mercado. O monitoramento, aliás, ele tem que existir sempre, mas aí acho que ele fica mais aflorado quando um clube passa por essa situação que o São Paulo vem passando, de muitas lesões. E como a gente conversa aí, né, o zap do Denilson tá sempre funcionando, de todo mundo, às vezes a gente não retorna, mas o povo quer trazer a informação. O que dizem é que, apesar da fartura que tem o São Paulo de jogadores para a lateral direita, ele estaria conversando com o Raí Ramos, o lateral do Ituano, que fez aquele golaço contra o Corinthians, inclusive, depois perdeu o pênalti, mas é um jogador que, nessa reta final de Paulistão contra o Santos, mostrou qualidade e parece que o São Paulo está interessado, até porque vários laterais estão indisponíveis no momento. Aí bate no que a gente está falando. Se o Rafinha estivesse bem, se o Moreira estivesse bem, se o Vinícius estivesse bem, você não poderia estar falando nessa altura do campeonato em contratar mais um lateral. Tanto é que eles anteciparam a volta do Curitiba do Natan para poder justamente jogar como lateral, além do Orejuela, que é um outro lateral direito. Eu falei aqui 5, 6 jogadores de uma posição só e o São Paulo tentando trazer um outro jogador para a posição. E olha, a pesquisa já está na tela, vai votando, entra lá no site da Band, enfim, para a gente poder ter a sua opinião também. Quem preocupa mais para a sequência da temporada, Corinthians ou São Paulo? Por enquanto, o São Paulo está sendo escolhido, apontado na pesquisa, depois você vai responder sobre isso. O Duílio Monteiro Alves deu uma coletiva, falou com a imprensa, inclusive dispensou o Roberto de Andrade